estudo dos dinossauros já tem mais de um século, e desde o início o maior desafio dos cientistas foi reconstruir a aparência desses animais. Através de estudos, conseguimos analisar o esqueleto de um animal, entender sua estrutura muscular e reconstruir sua aparência. Graças a isso conseguimos ter uma boa ideia de como os dinossauros deveriam ser, mas infelizmente existe um detalhe que é bem mais complicado para nós sabermos. Qual era a cor dos dinossauros? Quando eu era criança, eu perguntei para meu pai como os cientistas sabiam qual a cor dos dinossauros. A resposta para essa pergunta na época foi um pouco frustrante. Eles não sabem, eles só imaginam. Por mais que essa resposta esteja certa, dar cor aos dinossauros não é apenas uma questão de gosto artístico, e com o passar do tempo, eu passei a entender toda a ciência que existe por trás dessa suposição. Quando os paleoartistas imaginam as cores de animais pré-históricos, se baseiam nas cores de animais modernos, principalmente dos que forem mais próximos do animal a ser retratado. No caso dos dinossauros, antigamente costumava-se representar esses animais com cores simples e opacas, levando em consideração alguns répteis modernos como iguanas e monitores, e paquidermes como elefantes e o rinoceronte, por causa do tamanho. Mas dos anos 80 para cá, após a renascença dos dinossauros, essas representações ficaram mais coloridas. Já que vários répteis modernos têm escamas de cores vivas e variadas, não teria motivo para os dinossauros serem diferentes. Partindo disso, alguns fatores eram considerados. Se o animal era predador, se precisaria de uma camuflagem e para qual tipo de ambiente seria essa camuflagem. Então, a partir do final dos anos 90, um novo detalhe se mostrou importante: as penas. Hoje sabemos que as aves são dinossauros modernos e que pelo menos uma boa parte dos dinossauros não avianos já possuíam penas. Isso causou uma revolução na forma como imaginamos as cores dos dinossauros, e agora os paleoartistas levam em consideração alguns fatores a mais. Como se havia diferenças entre machos e fêmeas, qual seria o comportamento desses animais e se precisaria de cores vivas para atrair parceiros ou intimidar inimigos. As aves modernas possuem uma grande variedade de cores, então é muito provável que os dinossauros também fossem assim. Mas o mais incrível sobre esse assunto é que agora não precisamos apenas especular. Alguns estudos recentes têm mostrado resultados incríveis que revelaram que nós podemos sim descobrir as cores reais de alguns dinossauros através dos fósseis. O que parecia apenas um sonho distante tornou-se realidade quando pesquisadores ingleses e chineses descobriram melanossomos preservados nos fósseis de penas e penugens de dinossauros e aves primitivas na China. Melanossomos são organelas responsáveis por armazenar e transportar melanina. Em outras palavras, são as responsáveis pelas cores da pele dos animais. Esse estudo foi publicado em 2010 e de lá para cá as cores de alguns dinossauros foram reveladas. Alguns deles são o Sinosauropteryx, que foi um dos dinossauros do estudo original, e tinha uma penugem com tom alaranjado, com a cauda anelada lembrando um coati. O Confuciornis, que também foi objeto do estudo e era uma ave primitiva. Tinha penas de tons escuros, pretos e castanhos, e detalhes brancos nas asas. O Anchiornis, que era um pequeno terópode, tinha penas pretas, cinzas e brancas por todo o corpo e apenas a crista no topo da cabeça era vermelha. O Microraptor, um dromeossauro conhecido pelas 4 asas, teve suas cores reveladas em 2012. O estudo mostrou que o animal tinha penas pretas e iridescentes, como as cores do chupim, que parece ser de outra cor dependendo de como a luz do sol incide sobre elas. E talvez o mais importante de todos pelo contexto histórico, o Archaeopteryx também teve suas cores reveladas. Em 2013, os estudos revelaram que o Archaeopteryx tinha penas pretas, variando entre tons mais claros e escuros. Por incrível que pareça, os resultados vieram não só de dinossauros emplumados. Em 2016, um estudo revelou que o Pistacossauro, um pequeno representante dos ceratopsídeos, tinha um padrão de cores contra-sombreado, semelhante ao dos cervos, com a parte das costas tendo tons bem mais escuros do que a parte de baixo, e com manchas nos ombros. Características de camuflagem típica de animais que vivem em florestas densas, com pouca luz. Outro exemplo é o Borealopeuta, que foi descoberto em 2017 e é anunciado já com um estudo sobre as cores, que revelou que ele teria uma cor marrom avermelhada e também tinha um esquema de camuflagem contra-sombreada, semelhante ao do Pistacossauro. Nesses casos, não precisamos apenas supor qual seria a cor mais provável para esses animais. Pela primeira vez na história, nós realmente sabemos qual era a cor deles. E conhecer as cores dos dinossauros nos ajuda a compreender mais sobre o comportamento desses animais. Como no caso dos 2 últimos exemplos citados, a camuflagem indica que esses animais precisavam de uma proteção extra contra predadores, o que no caso do Borealopeuta é intrigante,
pois isso mostra que apesar da armadura corporal e do tamanho ligeiramente grande, a principal arma de defesa do animal era tentar não ser visto. A coloração do Microraptor também foi uma surpresa para os cientistas, pois se pensava que esse animal tinha hábitos noturnos, mas o fato de suas penas serem iridescentes mudou completamente essa visão, pois essa característica não é encontrada em nenhuma ave noturna moderna. Pelo que parece, esta característica serviria como enfeite para atrair parceiros. Um estudo de 2017 analisou novamente as cores de 3 exemplares diferentes de Sinosauropteryx e chegaram à conclusão de que ele tinha também um padrão contra-sombreado. Mas ao contrário do Psittacossauro, o degradê e a diferença de tons era muito mais suave, indicando que esse animal vivia em ambientes mais abertos e com maior incidência de luz direta. Outra descoberta desse estudo foi que o Sinosauropteryx tinha uma espécie de máscara escura em volta dos olhos, outra semelhança com os coatis. Nas aves modernas, essa característica geralmente serve para evitar que o reflexo da luz solar ofusque a visão do animal. Mais uma indicação de que esse animal vivia em ambientes mais abertos. Mas como os cientistas conseguiram essas informações? Com certeza é mais simples de explicar do que de fazer. Basicamente, o que os cientistas fizeram foi usar o microscópio eletrônico de varredura, que gera imagens em alta resolução e com aparência tridimensional para identificar os melanossomos nos fósseis. Após analisar essas amostras, os resultados foram comparados com melanossomos de aves modernas. Então foi observado que as variações de tamanho, forma e configuração dos melanossomos correspondem a diferentes cores, e que as variações de densidade e distribuição dos melanossomos correspondem a diferentes padrões. Por fim, com essas informações, os cientistas puderam cruzar os dados e descobrir qual a cor das penas e escamas dos fósseis estudados. Esse foi com certeza um dos maiores avanços científicos no campo da paleontologia de todos os tempos. Mas por mais que o nosso entendimento sobre as cores dos dinossauros tenha avançado bastante, ainda não sabemos qual eram as cores certas de todos os dinossauros, e provavelmente nunca saberemos, pois não são todos os fósseis que possibilitam esse estudo. Mas podemos ter certeza que daqui para frente uma boa parte deles terão suas cores reveladas pela ciência. Quando meu pai me deu aquela resposta há mais de 20 anos, ele estava certo. Mas felizmente a ciência sempre avança, e às vezes as conquistas são surpreendentemente inimagináveis.